na madrugada em que eu nasci, aconteceu um fato muito interessante. A população de Montenegro, onde o meu pai era instrutor do tiro de guerra, e naquela ocasião mandavam para o interior do estado oficiais para fazer a instrução do tiro de guerra. Era o instrutor do tiro de guerra. E nessa ocasião que eu estava no hospital, praticamente nascendo, ele estava na frente do clube alemão, com o tiro de guerra parado, em todo ele estendido em posição de guerra, de combate, para evitar que fosse incendiado. Porque a população queria incendiar, a sociedade alemã não tinha nada a ver com a história, não é? Então eu digo que nasci debaixo do ferro e o fogo. Na época, o pai era o instrutor, e era o instrutor de guerra, o instrutor do tiro de guerra de Montenegro. Em São Leopoldo, eu frequentava aqui o ginásio Rosário. Via todos os dias, um ônibus saía de São Leopoldo com os alunos do Rosário. Nós vínhamos de manhã e voltávamos de tarde, à tardinha. Todos os dias. Então aí foi que eu realmente conheci bem Porto Alegre, porque eu morava em São Leopoldo e tinha automóvel, facilmente eu dirigia também, mas depois eu me radiquei em Porto Alegre, porque aí eu entrei para o pré e aí tirei o pré-jurídico, fiz o concurso para a faculdade de Direito, tirei Direito, sempre em Porto Alegre. Sempre em Porto Alegre. Mas quando eu entrei para a faculdade, eu fiz também exame no Colégio Estadual Júlio de Castilho. Por quê? E passei a lecionar no Júlio de Castilho. E lecionei, desculpa, e lecionei 16 anos no Júlio de Castilho. Geografia Humana do Brasil. Uma matéria bonita. Eu depois, aconteceu uma coisa engraçada, porque eu fui aluno do Júlio de Castilho. E depois passei a ser professor do Júlio de Castilho. Assim que eu me formei, e entrei para a faculdade, em seguida eu fui convidado para ser professor do Júlio de Castilho. Tinha que fazer exame, tinha que fazer uma série de coisas que eu fiz. Me submeti às exigências que eles faziam para ser professor e lecionei durante 15 ou 16 anos. Bom, aí eu tive que largar, não dava mais, porque a profissão me exigia muito. O advogado não podia realmente perder de vista nada da sua profissão, nem o tempo disponível que poderia ser professor dava para perder. Então, o que aconteceu? Eu tive que largar. O pessoal não queria que eu largasse. Eu fiz até uma brejeirada. Eu pedi demissão, porque eu ia para a Europa. E eles me devolveram a petição. E rasgaram na minha frente a petição. Como assim? Tens que ficar. Os meus colegas, o Carrion, o Felipe Carrion, era um professor de geografia também. Então eu fui para a Europa. Tive 13 meses na Europa. Voltei de lá, digo, agora não posso mais lecionar, não dá mais. Eu tinha feito uma safadeza, como eu digo, eu tinha feito uma petição pedindo demissão, entregue na Secretaria de Educação e Cultura. E fui lá no dia seguinte, pedi a petição de volta e rasguei a petição. Entende? Mas fiz nova petição pedindo demissão. E não pedindo licença, como eles queriam que eu fizesse. Pedi demissão. E nunca mais voltei no Júlio de Castilho. Exatamente por causa disso. Porque eu tinha muitos amigos, professores, alunos, inclusive. Eu gostava, eu queria muito bem aquela turma. Mas eu não podia mais advogar e ser professor, não dava. Porque eu advogava mesmo, entende? Era esse negócio de sábado. Eu tinha sábado, trabalhava até o meio-dia, 1h. E depois, para qual era o meu veraneio? Era cidreira.
saía daqui com a família de automóvel, sábado para Cidreira, e voltava domingo de noite. Voltava domingo de noite. Eu quase fui para lá. Como assim? Porque eu era oficial do CPUR. Eu quase que fui. Me entusiasmei, sabe? O entusiasmo de moço, de gente. Foi uma turma de brasileiros para a guerra. E eu quase que fui. Mas finalmente me botaram na cabeça, não vai coisa nenhuma, fica aí. E eu fiquei. Mas eu estive nas duas e nas três, para essa guerra, eu ter acompanhado. Então, meu irmão foi o Hélio, já falecido. O Hélio é o mais velho. Depois de mim, era ele. Este foi para a guerra. Direito civil, direito comercial, direito de todo, para poder saber realmente qual era o problema mais delicado. E fiquei no direito civil, depois no direito penal. Direito penal eu nunca abandonei. Eu sempre achei o direito penal uma escola extraordinária. Então eu desenvolvia o direito penal, mas o direito civil também se fazia. O meu tio, Voltaire Bittencourt Pires, era um orador extraordinário, era um advogado extraordinário. Então, meu pai também era advogado, mas estava no interior. Eu não tinha contato. E com Voltaire eu tinha contato. Ele estava em Taquari, ele vinha a Porto Alegre, depois veio para Porto Alegre. Em 38 ele veio para Porto Alegre. Em 38 eu era estudante de Direito, mas eu achava extraordinária a profissão. Então eu nunca abandonei o direito penal. Às vezes tem que fazer um estudo muito importante, um estudo psicológico, porque o crime não é fruto, às vezes, apenas da vontade. Há delitos que são cometidos por impulsos extraordinários, em que o autor passa da sua vontade para cometer o delito. E há casos em que o delito é meio termo, e há casos em que ele é obrigado. Aí o delito da defesa